chegando! Eu mesmo, o professor Rodrigo de História, e hoje vamos para mais uma aula de História. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma escola, muitas histórias. Pois é, minha gente, até aqui nós estávamos estudando sobre o fato de que nós, seres humanos, escrevemos a nossa própria história e também já vimos como que nós podemos identificar as histórias das famílias. Mas agora nós vamos olhar para a história das escolas, verificar como é que elas são construídas e mais, quem sabe a gente não conhece um pouco mais sobre a história do Colégio Divina Infância. E aí é o seguinte, se todos nós temos uma história, desde que nascemos, nós começamos a construir a nossa própria história, as escolas também funcionam assim, porque desde o momento em que elas são fundadas, criadas, construídas, elas começam a construir a sua própria história, a narrativa da sua própria história. E assim a gente pode conhecer, através de vários elementos, como que essa escola se formou e quais foram os principais acontecimentos da história dela. Aí você pode se perguntar assim, tá bom, tio Rodrigo, mas o que é que faz parte especificamente da história de uma escola? A partir do momento em que eu construo uma escola, eu entendo... É provável que vocês ouçam crianças gritando, porque nesse momento tem crianças na rua. Mas a partir do momento que eu construo uma escola, eu vou entender que eu vou ter que trazer pessoas para trabalhar. E a partir disso eu vou construir vários elementos que vão fazer parte da minha história. Por exemplo, as aulas que são ofertadas pelas disciplinas, então as aulas fazem parte da história dessa escola. Os eventos e projetos que são realizados dentro da escola. A nossa escola é campeã de audiência nisso, porque ela tem vários projetos e vários eventos ao longo de sua história e também que são desenvolvidos ao longo do ano. Por exemplo, tem o Dia do Circo, Dia dos Avós. No Fundamental nós temos Feira de Ciências, que também é possível ter na educação infantil. Temos também o Investigador Mirim, que é o grande projeto da escola e que finaliza aí os trabalhos que foram realizados ao longo de todo o ano. Então isso só é possível porque temos professores, alunos, familiares, a própria comunidade escolar que forma, então, com esses grupos, vão fazer parte do grupo de pessoas que fazem a história da escola. Então você, criança, também é um participante da história da escola. A partir do momento que você cruza o portão e você vivencia várias experiências legais, como, por exemplo, os projetos, os eventos e as aulas, como eu já falei aqui. E isso, minha gente, se faz todos os dias, todas as horas, a todo momento. Agora, como que eu posso verificar com certeza a história de uma escola? Eu posso olhar fotografias dessa escola, eu posso ver como é que a escola se desenvolve, um documento maior que reúna as suas principais atividades. Por exemplo, os portfólios que são entregues ao final de cada unidade. Ali naquele portfólio, que é um documento da escola, tem o registro das atividades que foram desenvolvidas ao longo do semestre, ao longo da unidade. Ali tem fotos que registraram esse momento, no momento em que você estava ali desenvolvendo algum tipo de atividade. E também algumas atividades que você realizou desde o primeiro momento que você começou a fazer algumas avaliações, algumas atividades, por exemplo, de folha, enfim. Os diferentes materiais e recursos que os professores utilizaram ficam ali organizados nesse portfólio que se torna então um documento de registro da história de uma escola. Eu posso conhecer a Escola Divina Infância observando ali, por exemplo, os portfólios e as atividades que foram registradas neles ao longo de alguns períodos do ano. Outra maneira que eu também posso conhecer um pouco mais da história de uma escola é vendo os documentos oficiais. Aí sim, eu posso falar das fichas de matrículas, onde seus pais registram ali o nome e uma série de outras informações sobre você, criança, e também sobre ele, contatos, telefones, enfim. Posso também pegar os boletins, com as informações e as notas de como você se saiu ao longo do ano nas diversas matérias que você estuda na escola. Agora você já sabe, então, que eu faço parte da escola, eu, você, professores, funcionários, eu posso conhecer melhor a partir das aulas, dos eventos e dos projetos, mas também elas ficam registradas nesses documentos que eu falei. Agora, como que eu posso registrar ou selecionar os principais acontecimentos de uma escola e reuni-los de uma maneira que qualquer pessoa possa conhecê-la e compreendê-la? Eu tenho uma dica. E a minha dica é fazer uma linha do tempo da escola. Pois é, eu já expliquei em outra aula sobre o que são as linhas do tempo,
que na verdade é uma linha que mostra os principais acontecimentos desde o momento mais antigo até o momento mais recente de uma pessoa, de uma história, ou neste caso, de uma escola. E eu trouxe aqui um exemplo que está aí no seu livro. Acompanha comigo. Nós temos aí uma linha do tempo da Escola do Saber, onde foram registrados os principais acontecimentos dessa escola, desde o ano de 2010 ao ano de 2020. Um detalhe, são 10 anos aí de história e não dá para se colocar tudo numa linha do tempo. Por isso que eu disse que a gente seleciona aquilo que é mais importante ou que marcou a história desta escola. Em 2010 você tem a fundação da Escola do Saber para os alunos da educação infantil. Em 2011 nós temos uma transferência da escola para a nova sede na Rua das Flores. Em 2012 nós temos o início do ensino fundamental com turmas do 1º ao 5º ano. Em 2015 nós temos a inauguração do laboratório de informática. Já em 2017 nós temos uma reforma da biblioteca e compra de novos livros. 2018 início do projeto de aulas de música e em 2020, 10 anos de história da Escola do Saber. Observe que nesses 10 anos, essa linha do tempo registrou aquilo que a escola entende como os principais acontecimentos que marcaram a sua trajetória. Então você viu aí a mudança do espaço físico, o crescimento da escola, alguns projetos que ela realiza e algumas reformas que foram feitas. Isso é narrar a história de uma escola. Isso é pegar os principais acontecimentos, colocá-los em uma linha do tempo para que a gente possa conhecer como que essa escola evoluiu ao longo dos anos e como ela está. Ou seja, eu posso perceber mudanças e transformações ao longo da trajetória de uma escola. E se eu estou falando de mudanças e transformações, eu estou percebendo que as escolas também passam por diferentes transformações ao longo de sua história, até mesmo de uma maneira geral. Porque é o seguinte, minha gente, não tem como você falar da história de uma escola sem olhar para o passado e verificar quais transformações aconteceram ao longo dos anos em uma escola. É necessário esse trabalho de investigação da história de uma escola, de conhecer como ela era no passado, é também uma forma da gente ampliar os nossos conhecimentos sobre as características das escolas do passado e como que elas estão organizadas no presente. Então você já sabe que, por exemplo, nas escolas do passado, as crianças não tinham a liberdade que hoje tem dentro da escola, uma participação mais livre e espontânea, porque elas eram obrigadas a ficarem em silêncio ou seriam punidas e castigadas ali em algum momento pelo professor. Então era uma escola mais rígida, em que a disciplina era muito rigorosa mesmo, muito mais exigida, e assim as crianças ficavam com medo de participar das aulas e também não era permitido. Hoje nós sabemos que para que a escola tenha um melhor desempenho e as crianças possam realmente aprender, é necessário interagir, ou seja, é necessário que a criança tenha espaço para participar, fazer perguntas, tirar dúvidas e assim também ajudar o professor a construir a sua aprendizagem. Uma outra característica que nós vamos observar aí de mudança entre o passado e o presente das escolas é a frequência e a quantidade de alunos que hoje estão dentro das escolas. No passado, minha gente, a verdade é que as crianças não iam para as escolas. Os pais não tinham aquela coisa de colocar os seus filhos nas escolas desde muito cedo. E também as escolas não tinham esse livre acesso para que todos pudessem participar. No momento em que a escola se torna pública para todas e se torna obrigatória, aí a frequência começa a aumentar e também a quantidade de alunos dentro das salas de aula. Daí eu espero que você perceba que essas transformações foram essenciais, mas elas revelam como as escolas se comportam ao longo dos anos e vão atendendo às necessidades das pessoas que fazem parte dela. Daí a importância de você perceber que essas mudanças tiveram que acontecer para que hoje nós temos uma escola mais participativa, colaborativa, com uma participação melhor também dos pais, das famílias dentro das escolas e ao mesmo tempo um ambiente que a criança possa crescer e se desenvolver e também ajude a crescer e a desenvolver a história dessa própria escola. Agora que você já sabe que as escolas também têm a sua história, que também constroem a sua história ao longo do tempo, qual terá sido a história do Colégio Divina Infância, né? Quais serão os principais acontecimentos que marcaram a história do Colégio Divina Infância? Quantos anos de existência será que tem o Colégio Divina Infância? Quais transformações essa escola sofreu ao longo do tempo? Quais são os documentos que revelariam a história dessa escola? Pois é, fique atento porque nas próximas aulas nós vamos investigar um
pouco mais a história do Colégio Divina Infância. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E não sai daqui sem deixar o like aqui no vídeo, tá? Para que a gente continue fortalecendo o nosso canal e venha mais conteúdos maravilhosos para vocês, tá certo? Beijo grande, gente. Até a próxima aula. Tchau!